E se o problema no seu casamento não for uma fase, mas o fato de que essa suposta fase já virou o novo normal nessa relação? Há quanto tempo você está falando aí para você, para as amigas, de que vocês estão numa fase ruim? De que é só uma fase? Fase de estresse, fase de crianças, fase de trabalho, fase de rotina. A ideia de pensar que você está vivendo uma fase é confortável porque fase supostamente passa. Mas existe um grande risco quando a gente fala isso no relacionamento. Às vezes o que a gente chama de fase não está passando. Na verdade, essa tal fase está se instalando ou já se instalou e você nem percebeu. E quando algo se instala por muito tempo dentro da relação, ela deixa de ser fase. Ela vira o quê? Vira um padrão de relacionamento, vira uma forma estabelecida dentro da relação. E hoje eu estou aqui para te ajudar a responder se você está vivendo uma fase natural do relacionamento, inclusive eu trarei essas fases aqui, ou se você já está vivendo o novo normal do seu casamento. Para isso, eu vou te trazer as fases naturais de um relacionamento amoroso, quando você vai aprender a identificar quando a fase vira um padrão e o que isso provoca no casal e como você vai identificar se ainda existe um caminho de reconstrução para vocês. E no final da nossa live de hoje, eu vou te entregar uma avaliação facinha de você fazer para você entender em qual lugar que o seu relacionamento está. Bora começar? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wesley Augusto. Eu sou psicólogo há 23 anos, terapeuta de casal e especialista em relacionamentos. E o meu papel aqui é fazer você não se perder quando você está numa relação, você não se perder no amor, especialmente se perder de você mesma. Ok? Antes da gente começar, iniciar mesmo, preciso da sua ajuda. Preciso que você envie aqui, ó, aperta o aviãozinho de papel e encaminhe aí para suas amigas, para os seus amigos, para participar aqui com a gente. E se você está gostando, aperta o coraçãozinho também. Esse coraçãozinho aqui no canto direito quer dizer o quê? Ele avisa o Instagram que a live está boa e aí o bonito avisa mais gente para participar aqui com a gente, porque ele não avisa todos que eu estou no ar, né? Se ele avisasse as 135 mil pessoas que me seguem, eu estava feito aqui, né? E eu gosto de interação, eu gosto de conversar, eu gosto de troca, eu gosto de compartilhar. Então eu quero que você participe aqui junto comigo nos comentários. Para você que está assistindo essa live gravada no YouTube, você também pode deixar aqui os seus comentários. Deixa aqui embaixo, não se esqueça de curtir, de seguir meu canal, de se inscrever, porque isso ajuda na divulgação do meu trabalho. E esse ano, uma das minhas metas é bombar o canal do Instagram. Para você que está aqui ao vivo comigo, se você ainda não me segue no Instagram, é só digitar lá, Wesley Augusto, do jeito que escreve meu nome, esse jeito simples de escrever meu nome, que vai aparecer lá no meu canal, tá bom? Então vamos lá. Ponto 1. Antes de eu começar, para quem está aqui comigo, me conta, é a primeira vez aqui na live, tá? Da onde você é? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bora lá. Ponto 1. Quais são as fases naturais de um relacionamento amoroso? Sim, relacionamentos saudáveis, eles passam por fases. Diversos modelos teóricos aí descrevem essas fases, descrevem essas transições, mas todos chegam ali mais ou menos na mesma conclusão. Que o amor, que o relacionamento amoroso evolui em etapas. E eu vou trazer essas etapas aqui para você. Sandra, primeira vez de Brasília, seja muito bem-vinda, ao coraçãozinho para você. Me conta, primeira vez aqui na live e é nova também aqui no meu perfil? Me conta o que fez você ficar, quero saber. E o que você está achando da live? O que você está achando aqui, ó, de mim ao vivo? Ninguém mandou responder. Aliás, é isso que eu quero, que responda, que eu gosto de hablar, eu gosto de conversar. Estava até falando para um paciente novo que eu atendi agora há pouco que até na terapia dele, eu falo, ó, você vai perceber que eu falo um pouquinho de mim também, tá? Então aqui imagina, né? Se eu não gosto dessa troca. Então vamos lá. Estou falando para você aqui das fases de um relacionamento amoroso, tá? Eu vou trazer aqui para você 6 fases principais de que um relacionamento amoroso passa, tá? Primeira fase é o encantamento, né? Que a gente conhece como paixão.
E o próprio nome já diz a que se refere, né? É ali o começo da relação, onde existe uma idealização, existe uma intensidade, existe toda uma descoberta, um encanto mesmo. Por isso que essa fase se chama encantamento. Nessa fase, o nosso cérebro libera uma quantidade exorbitante de dopamina, de ocitocina no nosso cérebro, que aumenta aquela sensação de prazer, de conexão. É aquela fase em que tudo parece perfeito, inclusive se você tiver o azar de estar se relacionando com um alecrimzinho dourado. Nosso cérebro nos cega para os defeitos ali da pessoa, tá? Segunda fase. Bel, minha querida, Bel Queiroz, psicóloga. Gente, sigam a Bel aqui, que ela é maravilhosa, minha colega de profissão, também especialista em relacionamento, lá do Nordeste. Vamos nos encontrar, né, Bel? Em breve, em maio. Tivemos um encontro aí em novembro. Vamos nos encontrar agora em maio, espero, né, dona Bel? Sigam Bel Queiroz, especialista em relacionamento também, tá? Falei da primeira fase agora, encantamento. Segunda fase dos relacionamentos amorosos, a diferenciação. Então, depois do encantamento, a idealização começa a cair. As diferenças começam a aparecer, inclusive os defeitos, inclusive as frustrações. Mas isso não é problema. Pelo contrário, é sinal de realidade, é sinal que você está enxergando a pessoa como ela é, não com os olhos apaixonados. E aí você vai poder escolher daqui a pouquinho, nas próximas fases, se você quer ou não estar com essa pessoa. Você começa a enxergar quem ela realmente é e vice-versa. E aí a gente entra, a partir do momento que você idealizou, agora você está enxergando os defeitos, a gente entra na terceira fase, que é o quê? O conflito ou a disputa de poder. É nessa fase que peraí, gente, estou gaguejando demais, acho que é fome. Então vamos lá. Nessa terceira fase, o casal começa a negociar o espaço de cada um, a negociar, a falar sobre autonomia, sobre as expectativas, sobre o que eu espero ali daquela relação, o que eu espero do outro. É aqui nessa terceira fase que começa a aparecer as grandes discussões do casal sobre rotina, sobre dinheiro, sobre responsabilidades, sobre necessidades, sobre o que eu preciso, o que eu quero, o que eu almejo do relacionamento do outro. São conversas importantíssimas que solidificam ali a relação, sobre o que é importante um para o outro. Então precisamos ter muito essa terceira fase. Aliás, nós passamos por todas elas, né? Daniela, minha querida, respondeu ao meu story e falou que ia estar aqui. Está aqui mesmo, vou até assinar para ela. Gente, a live tá boa? Vocês estão me ouvindo bem? Então, me ajuda aqui. Aperta o aviãozinho de papel e encaminha para essa lista de nomes que vai aparecer para estar aqui comigo. Aperta o coraçãozinho vermelho para o Instagram avisar mais pessoas que estamos chegando, que estamos no ar. Para quem está chegando agora, a live fica gravada no YouTube, tá? Nós começamos sempre às sextas-feiras, às 12h12. Então, para a semana que vem, você ajeita o relógio aí para estar aqui comigo pontualmente, tá? Porque você já perdeu. Eu estou falando aqui das fases que o relacionamento amoroso passa. Você já perdeu 3, porque eu já falei dessas 3. Agora vamos para mais 3. Garimpolar, estou amando o conteúdo. Que bom, Garimpolar. Me conta o seu nome para não ficar te chamando de Garimpolar. Me diga o que fez você ficar aqui no meu perfil. Se foi o conteúdo, se foi minha beleza, se foi eu falar da minha vida pessoal, se é o meu jeito de ser de psicólogo. Deixa eu ouvir. Ok. Bora então para a quarta fase. Falamos da primeira fase, encantamento. Peraí que tá torto, gente. Tem um certo toque aqui. Pronto. Primeira fase, encantamento. Segunda fase, diferenciação. Terceira fase, do conflito. E a gente chega aqui na quarta fase, que é a reavaliação. O casal começa a se perguntar se, diante de tudo que está sendo apresentado, da realidade nua e crua que está sendo apresentado ali, desse parceiro concreto, não idealizado, será que vale a pena continuar? O que precisa mudar aqui nessa relação? Quem nós somos juntos? Como é que é esse espaço de conjugalidade? Como é que é esse espaço do nós? Eu estou gostando, não estou gostando? O que precisa mudar? Então, nessa quarta fase, é onde a gente faz essa reavaliação.
para chegar na quinta fase, que é o quê? Que é o compromisso consciente. Quando você e o seu parceiro atravessam todos esses conflitos de forma saudável, aí sim nasce um amor mais maduro, onde a gente tem menos idealização e mais escolha. É exatamente por isso, quando o casal consegue chegar nessa quinta fase, e que poucos chegam, poucos sobrevivem à terceira fase, que é a fase do conflito, é a fase de disputa do poder, tá? Quem consegue chegar aqui nessa quinta fase, do compromisso consciente, é muito difícil se separar, porque aqui é onde eu digo que amar é uma escolha. Então, apesar de tudo na nossa relação, apesar desse serzinho único e cheio de defeitos que está na minha frente, eu escolho ficar. É por isso que eu digo que amar é uma escolha diária. Por quê? Porque eu vejo quem ele é e ainda assim, apesar de, eu fico. E a gente passa, depois dessa escolha, para a sexta fase, que é a parceria mais profunda. É quando o relacionamento se torna uma construção consciente. Ali existe intimidade verdadeira, existe respeito, existe comunicação, existe confiança. Ou seja, nessa sexta fase é onde a gente encontra o que eu chamo da tríade do relacionamento extraordinário, que é respeito, confiança e comunicação. E é importante eu te trazer aqui que todas essas fases são transitórias, ou seja, eu passo de uma para outra, eu e meu parceiro, obviamente, né? Elas existem para levar o casal a um nível cada vez mais maduro, cada vez mais profundo do relacionamento. Então, eu vou repetir aqui as 6 fases do relacionamento amoroso para quem estiver anotando, tá? Primeira fase, a fase do encantamento, a fase da paixão. Segunda fase, a fase da diferenciação. Terceira, a fase do conflito ou da disputa de poder. A quarta fase é da reavaliação. A quinta, do compromisso consciente. E a sexta e última fase, da parceria profunda. Anotaram? Se não anotou, você assiste a gravação no YouTube. Se você está assistindo a gravação no YouTube, você volta aí para anotar as 6 fases que um relacionamento passa. E quando a fase vira um padrão? Aqui, eu acabei de explicar para vocês as fases que um relacionamento passa. Aqui, apesar de eu usar fase, a gente vai olhar por um olhar diferente para essa questão. A gente vai estar falando aqui das fases difíceis que o relacionamento passa. Né? É da fase problemática, daquilo que atrapalha, daquele funcionamento que parece que é uma fase, mas se instala aqui. Quando ela vira um padrão, né? Quando o emburrar do meu parceiro não é por um dia, mas é por um longo período aí, por meses, por anos, por exemplo, né? Então o problema não é passar por uma fase difícil. O problema é quando o relacionamento fica preso nessa fase. É aqui que muitos casamentos entram no que na psicologia a gente chama de padrões de deterioração. Oh, meu Deus do céu. Padrões de deterioração relacional. Não saiu. Padrões de deterioração relacional. Aí sim. Então, em vez de atravessar o conflito e crescer, o casal entra num ciclo repetitivo negativo daquela problemática. Entram no que eu chamo no ciclo do desamor, que funciona assim. Um parceiro não se sente amado pelo outro. Quando ele não se sente amado, ele demonstra menos carinho. E aí, além disso, além de demonstrar menos carinho, muitas vezes demonstra irritação, silêncio, crítica, mágoa, raiva. E aí, o parceiro percebe essa distância, percebe que algo mudou, percebe essa raiva e, por sua vez, ele também se afasta, ele também deixa de demonstrar amor, ele também passa a expressar sentimentos negativos em relação ao outro. E aí o ciclo se fecha. Por quê? Porque esse parceiro percebe isso, demonstra isso, vocês ficam nesse ciclo que eu chamo de ciclo de desamor. Um não se sente amado, não demonstra amor, o outro também não se sente amado e por sua vez não se sente amor, que ele por sua vez não se sente amado, que não... Percebe como é que fica?
E aí, silêncio para ouvir o Bubu roncando, ó. Ouviram? Meu filho, eu sei que está confortável ouvir o seu pai aqui, mas vamos dar uma silenciada? Perdoem o ronco do Bubu. Então, com isso, graças a esse ciclo do desamor, o relacionamento entra num piloto automático emocional. A conexão diminui, mas não o suficiente para haver uma ruptura da relação. O casal passa apenas a conviver. E aí o que acontece? Muitas mulheres começam a se adaptar a essa dinâmica do casal, diminuindo a régua, diminuindo as suas expectativas. E aí ela para de pedir carinho, ela para de falar sobre o que sente, ela para de se posicionar e ela vai se apagando emocionalmente. É o que eu chamo de apagamento emocional. A pessoa, a mulher continua ali fisicamente, mas emocionalmente ela começa a desaparecer dela mesma, o que é um grande problema. Aliás, é tão problemático isso para a mulher e para a relação que eu, graças a isso, fiz uma imersão chamada Liberte-se do Apagamento Emocional. Para que você aprenda a resgatar a autoestima, resgatar o amor próprio, resgatar o próprio brilho e com isso se torne uma pessoa melhor para você, em primeiro lugar, e por consequência para o relacionamento. Você vai aprender a se posicionar. Primeiro você vai entender por que te levou a esse ponto de apagamento. Depois você vai aprender a se posicionar, a falar não, a ter mais autoestima, tá? O link para inscrição tá lá na minha bio. Para quem está assistindo a gravação no YouTube, na minha bio lá no Instagram, tá? Olá, milagres de Deus vivo! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Não sei se é homem ou se é mulher, me fala seu nome aí. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui. E aí a gente chega no ponto 3 da nossa live de hoje, que é o quê? Como é que eu vou saber se eu estou vivendo uma fase ou se esse é o novo normal da nossa relação? É a parte mais importante da nossa conversa de hoje. Inclusive, trarei 3 perguntinhas para você avaliar como é que tá, para você responder exatamente essa pergunta. Como é que você sabe se é uma fase ou se virou o novo normal da sua relação, tá? Então, para entender eu te trouxe aqui as fases do relacionamento, te falei sobre o ciclo do desamor, mas a pergunta que você quer responder é: o meu relacionamento está numa fase de transição ou se já entrou num padrão de deterioração? A ciência do relacionamento mostra que existem alguns marcadores muito claros de quando um vínculo começa a se deteriorar de uma forma crônica. Esses marcadores, eles não aparecem de uma vez, eles não gritam de uma vez só. Eles aparecem lenta e silenciosamente. E muitas vezes o casal vai naturalizando aquilo, vai se acostumando com aquele lugar ruim que a relação tomou. Quais são esses marcadores, né? O primeiro marcador é a ausência de reparo emocional. O que é isso? Os relacionamentos saudáveis, ou como eu chamo aqui de relacionamentos extraordinários, eles não são aqueles que não têm conflitos. Os relacionamentos saudáveis são aqueles que conseguem reparar o conflito. Aqueles que conseguem mudar, se transformar para ficar bom para as duas pessoas. Ou seja, depois de uma discussão, existe uma nova conversa. Depois de um erro, existe eu me responsabilizar pela minha parte, meu parceiro se responsabilizar pela parte dele naquele conflito, naquele erro que aconteceu. Depois de uma dor, de um sofrimento, de eu relatar aquilo que me incomoda, existe uma tentativa de mudança, de reconstrução. Quando o casal perde essa capacidade de se reparar, o problema não é mais a briga, não é mais o conflito. O problema é aquela dor, é aquele sofrimento que vai se acumulando na relação e construindo um muro entre vocês que leva à desconexão. Então, o primeiro marcador é esse, é a ausência de reparo emocional. O segundo é o afastamento emocional progressivo,
Graças a essas mágoas, a esses ressentimentos que foram acumulados ali, graças ao primeiro marcador, né, de não haver reparo emocional, vai acontecendo o quê? Acumulando mágoas, acumulando dores e eu vou me afastando. O casal continua vivendo junto, mas emocionalmente começa a se afastar um do outro. Vai havendo uma desconexão. Como é que a gente observa isso? Não existe mais conversas profundas entre vocês. Não existe mais curiosidade sobre o que está acontecendo com o meu parceiro. Não existe mais um interesse genuíno. Existe conversa de elevador. Vocês não se conectam mais. Vocês não conseguem olhar um no olho do outro. Existe uma ausência de tempo de qualidade. É como se vocês vivessem sob o mesmo teto, mas não fossem um casal. São consumidos pela rotina do dia a dia, dos filhos. E o papel de marido e mulher vai ficando cada vez menor, vai recebendo cada vez menos atenção. E aí, aos poucos, a relação vira uma convivência funcional. Funciona, mas o casal está se perdendo. Vocês dividem a casa, dividem as contas, dividem o cuidado com os filhos, dividem a rotina, mas não dividem mais intimidade. Esse é o segundo marcador, afastamento emocional progressivo. E a gente chega no terceiro, que é o desequilíbrio de esforço. O quê? Por quê? Porque um relacionamento extraordinário, ou seja, saudável, existe um investimento de ambos, dos dois. É preciso haver uma reciprocidade nesse esforço. Quando um só fica tentando salvar a relação, é preciso tomar cuidado, atenção, porque um relacionamento não se sustenta com esforço unilateral, ou seja, é ilusão sua achar que o seu esforço, só o seu esforço, só o seu empenho vai fazer aquela relação sobreviver. Um relacionamento saudável precisa de uma responsabilidade compartilhada. Só que é importante você entender, né? Se o relacionamento chegou nesse ponto de desconexão, ele não está condenado. Fique tranquila, é possível a gente resgatar isso. Mas para isso a gente precisa de 3 movimentos fundamentais para ver essa transformação, essa mudança no casal. Primeiro movimento. Eu só consigo resolver um problema se eu sei que eu tenho um problema. Então, o primeiro movimento tem a ver com consciência. Você e seu parceiro, você e seu marido precisam parar de fingir que vocês estão vivendo uma fase só, de que vai passar. Você já está se iludindo com isso há anos. Não vai passar se você não quiser encarar esse problema, não criar consciência dele. A partir dessa consciência vem o segundo movimento, que é o quê? Responsabilizar-se. Dividir a responsabilidade, pegar o que é seu e entregar o que é do seu parceiro. Cada um de vocês precisa olhar para o que está fazendo ou não fazendo ou deixando de fazer por essa relação. E assumir essa responsabilidade. E partir para o terceiro movimento, que é se comunicar verdadeiramente. Não é aquela conversa que termina em acusação, em silêncio, em defesa, em briga, mas sim uma comunicação adulta, onde existe escuta, onde existe reconhecimento da responsabilidade de cada um, onde existe uma tentativa de mudança. E muitas vezes vocês não conseguem fazer isso sozinhos. Agora, se existe um empenho de ambos de tentar salvar e resgatar essa relação, pode ser, se existe esse compromisso de ambos, a terapia de casal pode ajudar. Um olhar profissional vai conduzir vocês para esse resgate da relação de uma forma muito menos sofrida, sem sofrimentos desnecessários. Porque quando um casal já entrou nesse padrão de desgaste, é muito difícil. É possível? Sim. Mas é muito mais difícil que eles saiam sozinhos. Daí se tem a importância de uma ajuda profissional. Depois desses 23 anos atendendo casais, eu percebi
que os relacionamentos saudáveis, ou como eu chamo aqui de novo, de relacionamentos extraordinários, eles sempre têm 3 pilares muito claros, que eu chamo da tríade do relacionamento extraordinário, que é o quê? Respeito, confiança e comunicação. Esses 3 pilares aparecem praticamente em todos esses estudos aí sobre estabilidade conjugal. Por quê? Porque quando existe respeito, o limite do outro é levado a sério. Quando existe confiança, a palavra, o que eu falo, vira atitude, vira mudança, vira transformação. Quando existe comunicação, o casal consegue atravessar os conflitos sem destruir o vínculo. Pelo contrário, eles saem muito mais fortalecidos. Agora, quando esses 3 pilares começam a sumir, a ruir, a desaparecer, o relacionamento entra em piloto automático no desamor. Quanto mais o tempo passa nesse ciclo do desamor que vocês estão, mais difícil é resgatar a relação. E muitas de vocês chamam exatamente esse momento que estão vivendo de que é só uma fase. Agora eu quero que você responda com sinceridade. Não é para você colocar nos comentários, tá? Não quero que você se exponha dessa forma. Eu vou trazer 3 perguntas aqui que vão te dar um norte se o que vocês estão vivendo no relacionamento de vocês é só uma fase ou se é o novo normal de vocês. Preparadas? Bora lá então. Primeira pergunta. Quando você fala sobre algo que te machuca, existe mudança? Você chega no seu parceiro e fala, olha, tô chateada com isso, isso me machuca. Em primeiro lugar, ele te escuta e a partir daí existe mudança? Segunda pergunta. Você sente mais você dentro do seu relacionamento? Ou você se sente cada vez mais apagada nessa relação? Ou seja, você está apagando partes suas para sobreviver nesse relacionamento. Você já não está conseguindo se reconhecer mais dentro dessa relação. Terceira e última pergunta de autodiagnóstico. O esforço para melhorar esse relacionamento vem dos dois ou vem só de você? Se existe diálogo, mudança e esforço dos dois, provavelmente vocês estão passando apenas por uma fase. Agora, se existe silêncio, repetição dos problemas, não existe mudança, o desgaste é constante, talvez isso que você chama de fase tenha virado o novo normal. E é exatamente nesse momento que muitos casais precisam de ajuda. Muitos casais chegam no meu consultório, seja físico, seja online, para terapia de casal, nesse momento. Entenda que um relacionamento saudável, um relacionamento extraordinário, ele não nasce pronto. Ele é construído. Só que essa construção é a 4 mãos. São 2 pessoas dispostas a olhar para aquilo que machuca, para aquilo que precisa mudar. Muitas vezes o casal consegue fazer isso sozinho, mas muitas vezes ele precisa de ajuda. Então, se você sente que o seu relacionamento entrou nesse padrão disfuncional e vocês não conseguem sair, não conseguem quebrar esse ciclo do desamor, a terapia de casal pode ser um caminho importante. A terapia de casal serve naquele lugar em que os dois estão dispostos a resgatar, a melhorar a relação. Se o seu parceiro não topa, isso já mostra uma falta de disposição dele de investir na relação. Isso já tem que ligar um alerta na sua cabeça. E mesmo que ele não tope, vá você para a terapia individual, para você adquirir ferramentas, conseguir olhar para essa relação, melhorar-se, ganhar autoestima, ganhar amor próprio, ganhar direção, para você tomar as atitudes que são necessárias.
Porque você sabe que para ser um bom par, você precisa ser um bom ímpar. E o primeiro passo para transformar o seu relacionamento é parar de fingir que isso que você está passando é só uma fase e começar a investir, em primeiro lugar, em você, e isso vai se refletir no seu relacionamento de alguma forma. Certo? Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Toda sexta-feira, às 12h12, estou aqui trazendo esse momento de autocuidado para que você olhe para você, para que você olhe para a sua relação, para que você não se perca dentro do seu relacionamento. Para quem está chegando agora, a live fica gravada no YouTube, tá? Daqui a pouquinho, ou até domingo no máximo, eu subo essa live para o YouTube. Se você ainda não me segue, digita lá, Wesley Augusto, que todas as lives ficam salvas lá. Para você que está chegando agora, toda sexta-feira, às 12h12, estou aqui. Te espero. Até a próxima sexta.